Olá, bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você compreende melhor os problemas no Oriente Médio. Essa é a segunda videoaula sobre conflitos e questões territoriais na região. Antes de começar, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar a informação e se inscrever aqui no canal. A Síria vive uma longa e violenta guerra civil desde 2011, quando a população se revoltou sem sucesso contra o regime do presidente Bashar al-Assad, que está no poder desde o ano 2000. Nesse contexto, o país sofre intervenções internacionais que pouco ajudam a resolver o problema. Os estadunidenses apoiam os movimentos de oposição ao presidente, com o objetivo de diminuir a influência russa no país. A Rússia e o Irã, por outro lado, aliados de Assad, têm interesse em obter acesso ao mar Mediterrâneo. A resposta do exército sírio tem sido violenta e, comumente, o governo vem sendo acusado por organismos internacionais de violar sistematicamente os direitos humanos e fazer uso de armas químicas contra seus opositores. Toda essa situação fez da Síria uma grande fonte de refugiados nos últimos anos, em busca de países fronteiriços como a Turquia e a Europa, onde quase sempre são discriminados e mal recebidos. Com a dissolução do antigo Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial, formou-se a Turquia, onde se instaurou uma república democrática e fundou-se um Estado laico. A afirmação da maioria étnica turca se deu com o genocídio armênio entre 1915 e 1923, e a modernização do país ocorreu a partir de 1928. Ao longo do século XX, a Turquia se destacou entre as economias do Oriente Médio e ficou marcada pela aproximação com o Ocidente e sua aliança com os Estados Unidos. Recorrentemente, o país vive conflitos étnicos, com destaque para a reivindicação dos curdos por um Estado próprio. A tentativa de golpe militar em 2016 aumentou a tensão no país e resultou em medidas repressivas por parte do governo desde então, contexto em que suas constantes violações aos direitos humanos e sua posição geográfica, que coloca o país como porta de entrada à Europa, dificultam seu ingresso na União Europeia. No início do século XX, a população curda vivia na província de Mossul. Com a partilha do Oriente Médio entre as nações europeias, uma parte dela ficou com a Turquia e outra parte foi integrada ao recém-formado Iraque, onde não foram aceitos pelas demais etnias do país, gerando conflitos diversos. Desde então, esse povo luta pela criação de um Estado próprio, o Kurdistão. No Iraque se iniciou um movimento armado na década de 1980 pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, em reivindicação à formação de um Estado para abrigar a população curda, que está espalhada pelo Irã, Iraque, Síria, Turquia e parte da Armênia. A resposta veio com violência por parte do exército iraquiano, que passou a punir os curdos por sua oposição, se utilizando de armas químicas e promovendo um massacre que chegou a atingir mais de 100 mil pessoas. Com a deposição de Saddam Hussein no Iraque em 2003, as esperanças dos curdos se reacenderam, sobretudo com a eleição de dois presidentes curdos, Jalal Talabani em 2005 e Fuad Masum em 2014, para o país desde então. Na Turquia, a situação é bem mais complicada, já que o território reivindicado pelos curdos é rico em recursos naturais e coincide com áreas tomadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico. O conflito Israel versus Palestina é sem dúvidas o mais conhecido e um dos mais duradouros no Oriente Médio. A criação do Estado de Israel era uma reivindicação do povo judeu desde o século XIX e foi conquistada diante da comoção provocada pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. O local escolhido foi baseado na terra ocupada na antiguidade pelo povo hebreu, onde no século XX viviam os palestinos, povos árabes praticantes do islamismo em sua maioria. Os confrontos se iniciaram quando, a partir da proclamação do Estado de Israel em 1948, os árabes vizinhos passaram a atacar o território e foram derrotados diante do apoio dos Estados Unidos e países da Europa a Israel. A situação foi agravada pela ocupação israelense do território que originalmente havia sido designado para ser um futuro Estado palestino. Gradativamente, Israel foi tomando as terras para si, expulsando mais de 700 mil pessoas, que passaram a se espremer na Cisjordânia e na faixa de Gaza, dando início à questão palestina, resultado da falta de conciliação sobre os territórios ocupados unilateralmente por Israel. É criada a Organização para a Libertação da Palestina,
Palestina, que se fortaleceu na luta do povo palestino pela retomada dos territórios usurpados por Israel. Em 1987, ocorreu a primeira intifada, revolta popular contra a ocupação israelense. Nesse contexto foi criado o Hamas, grupo radical que passou a promover inúmeros atentados desde então, e atua politicamente na faixa de Gaza desde 2007. Em 1993, foram firmados os Acordos de Oslo, em que negociações entre palestinos e israelenses resultaram na criação da Autoridade Nacional Palestina, que ficou com a administração de áreas da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Em 2000, ocorreu a segunda intifada, movida pelo fracasso nas negociações pela criação de um Estado palestino. Nos anos seguintes se agravou a violência, quando israelenses ampliaram seus assentamentos na Cisjordânia e construíram um muro isolando ainda mais os palestinos, restringindo seu deslocamento e dificultando o abastecimento da população. Muito bem, encerro aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.